Bom, galera, nossa aula de hoje é sobre as vozes verbais, ou vozes do verbo, como queiram chamar. Então, vamos lá. Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito ele é o agente ou o paciente da ação, ou seja, se ele pratica ou se ele sofre a ação verbal. Então, são três as vozes verbais que existem. Então, vamos lá. Primeira é a voz ativa, quando o sujeito ele é o agente, isto é, quando ele pratica a ação que foi expressa pelo verbo. O segundo caso é a voz passiva, ou seja, quando o sujeito ele é paciente, né, recebendo a ação expressa pelo verbo, ou seja, quando ele recebe, quando ele sofre a ação. E, por fim, a voz reflexiva, que é quando o sujeito ele é, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, ele é o agente e ele também é o paciente, isto é, ele pratica e ele também recebe essa ação ao mesmo tempo. Bom, então, voz ativa, como eu acabei de falar, é o sujeito-agente, ou seja, sujeito-agente é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. A criança quebrou o copo. Quem quebrou o copo? A criança. A criança é o sujeito-agente porque ele pratica a ação verbal. Sendo assim, é voz ativa. Né? Percebam que nesse caso aqui, ó, o objeto recebe a ação praticada pelo sujeito. Professor, o que é o objeto? O objeto aqui é o copo. O copo é o objeto porque o objeto completa o sentido do verbo quebrou. Perceba que o copo, o objeto, ele sofreu a ação. E o sujeito, que é a criança, ele pratica a ação. Se o sujeito pratica a ação, voz ativa. E agora nós temos a voz passiva, ou sujeito paciente, como queiram chamar. Então, sujeito paciente é aquele que sofre a ação que foi expressa pelo verbo. Só é possível isso com o verbo transitivo, que é um verbo transitivo, é aquele que necessita de complementação. Então, vamos lá. O copo foi quebrado pela criança. O que foi quebrado pela criança? O copo. O copo é o meu sujeito. Mas eu pergunto para você, o sujeito ele está praticando ação? Que no caso o sujeito é o copo? Não. Pelo contrário, né? O copo ele sofre ação, porque o copo ele foi quebrado, certo? Perceba que agora a criança ele é o agente da passiva. Como assim, professor? Ora, a criança continua praticando ação, mas a criança não é mais o sujeito, certo? A criança agora ela veio para o final da frase. Então, o sujeito, que é o copo, né, recebe a ação que foi praticada pelo agente da passiva, que no caso é a criança quem praticou a ação. E o sujeito é paciente, o sujeito, o copo, é quem sofreu a ação. De novo, o que foi quebrado pela criança, o copo é o sujeito, mas esse sujeito sofre a ação. Se o sujeito sofre a ação, voz passiva. E a voz reflexiva, como eu já falei, o sujeito ele é agente e paciente, ou seja, o sujeito, agente e paciente é aquele que, ao mesmo tempo, ele pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, a criança machucou-se. Perceba que a criança ela machucou, mas ela foi machucada, né? Machucou ela mesma. Então, o sujeito aí ele recebe a ação praticada por ele próprio, né? Ele mesmo praticou, ele mesmo sofreu a ação. Então, voz reflexiva. Há dois tipos de voz reflexiva. Nós temos a reflexiva, quando o sujeito pratica a ação sobre si. Exemplo, ó, Carla machucou-se, José cortou-se com a faca, Roberto matou-se. E temos a voz recíproca, que é quando houver dois elementos como sujeitos. No caso, um pratica a ação sobre o outro, que pratica a ação sobre o primeiro. Por exemplo, ó, Paula e Renato amam-se, ou seja, a Paula ama o Renato e o Renato ama a Paula. Então, é recíproca, ou seja, um pratica a ação sobre o outro e o outro pratica a ação sobre o um. Os jovens agrediram-se durante a festa. Os ônibus chocaram-se violentamente. Agora a gente vai ver como que a gente passa a voz ativa para a voz passiva. Então vamos lá. Na voz ativa, o sujeito ele é o agente, né? Ele pratica a ação. Então, ó, a justiça condenou os culpados. Quem condenou os culpados? A justiça. A justiça é o sujeito e a justiça pratica a ação de condenar os culpados. Se eu quiser transformar uma voz ativa para a voz passiva, eu pego o meu sujeito,
certo? Eu pego o meu sujeito e eu trago ele para o final da minha oração, certo? E eu pego aqui o meu objeto, que no caso aqui eram os culpados, né? O objeto é o complemento do verbo. Eu pego esse objeto e o que eu faço? Eu coloco ele para o início da minha oração. Eu coloco ele para ser o sujeito. Perceba que eu só inverti, não é isso? E eu pego o verbo, que no caso aqui é condenou, e transformo ele em uma locução verbal. Foram condenados. Eu transformei o verbo em uma locução verbal. Pronto, agora transformei o sujeito da voz ativa para a voz passiva. Agora ficou: os culpados foram condenados pela justiça. Quem foi condenado pela justiça? Os condenados. Perceba que os condenados, que os culpados, né? Os culpados são o sujeito. De novo, ó. Os culpados foram condenados pela justiça. Quem foi? Os culpados foram condenados pela justiça. Quem foi condenado pela justiça? Os culpados. Eu estava trocando a palavra. Os culpados é o sujeito, certo? Só que esse sujeito, ele está sofrendo a ação, porque o sujeito aqui, que é os culpados, eles foram condenados, então eles receberam a ação, né? E no caso, quem pratica a ação é a justiça, mas a justiça aqui está no final da oração, né? Quando quem pratica a ação vem no final da oração, a gente chama de agente da passiva, tá bom? No caso, esse verbo está na voz passiva, beleza? Observação. O agente da passiva geralmente é acompanhado da preposição por, mas pode ocorrer a construção com a preposição de. Por exemplo, ó, a casa ficou cercada de soldados. Pode acontecer ainda que o agente da passiva não esteja explícito na frase. Por exemplo, ó, a ação será aberta amanhã. Temos aqui os tipos de voz passiva. Temos a voz passiva, que possui dois tipos de estruturas. A voz passiva analítica, que é quando ela se constrói da seguinte maneira: um verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. Como assim? Ó? A escola será pintada. Perceba que aqui ó, tenho dois verbos, será pintada. O trabalho é feito. Né? Eu tenho aqui um verbo auxiliar e um verbo no particípio, né? um particípio do verbo principal. Então, tem essa construção, né, de uma locução verbal. Não é isso? Os dois juntos. Agora, a variação temporal ela é indicada pelo verbo auxiliar ser, pois o particípio ele é invariável. Observe a transformação das seguintes frases. Ó. Ele fez o trabalho. Aí, o trabalho foi feito por ele. Aí, ela faz o trabalho é feito por ele. Ele fará o trabalho será feito por ele. Perceba que nessas situações eu coloco dois verbos, né? Ó, será feito, né? Foi feito, aqui o outro, é feito. Eu coloco duas palavras nesse analítico. Agora, quando é sintética, eu coloco o verbo na terceira pessoa, tá bom? Seguido de um pronome apassivador SE, ou seja, resumindo, quando ele é sintético ou pronominal, o verbo ele vem acompanhado do pronome, certo, galera? Do pronome SE. Agora, abriram-se, destruiu-se, aí a gente diz que ele é sintético, tá bom? Então, vamos lá. Abriram-se as inscrições para o concurso. Destruiu-se o velho prédio da escola. Então, o agente não é expresso na voz passiva sintética. Aqui nós temos ó, voz passiva sintética ou sujeito indeterminado. E aqui nós temos as diferenças. Ó, voz passiva sintética, o verbo é transitivo direto, o sujeito é determinado, o verbo no plural, concorda com o sujeito. É possível passar para a voz passiva analítica, né? A gente estava vendo quase agora, transformando eles. Cortou-se a madeira foi cortada. Vende-se calçados, calçados são vendidos. E já quando é sujeito indeterminado, né? O verbo é transitivo indireto, intransitivo ou também de ligação. Não tem sujeito determinado, o verbo fica na terceira pessoa do singular e a transformação é impossível. Precisa-se de madeira. Vive-se bem numa casa de campo. Nunca se está livre de perguntas indiscretas. E o exercício que fica, né, do nosso livro da editora moderna Arariba Plus,
Na unidade 6 é o exercício da página 189, onde vocês vão copiar todo o esquema e responder no caderno de vocês, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!